Bom, é isso aí, pessoal. Quadro de Olho na Educação. E olha só, galera que vai fazer o Enem aí, é bom ficar ligadinha, porque vem bastante coisa bacana neste quadro de Olho na Educação, dicas importantes. Nós vamos conversar sobre ciências humanas no Enem, que envolve aí as matérias de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Estou aqui com o professor Sandro, que é coordenador pedagógico, vai bater um papo conosco e falar justamente a respeito desta situação, passar dicas importantes. Beleza? Tudo bem, Sandro? Tudo bem, sim, e você? Beleza. É prazer em tê-lo conosco aqui mais uma vez no quadro de Olho na Educação. Bom, são matérias aí que é sempre bom, sempre importante estar revendo, visando, claro, o Enem, né, Sandro? Sim, com certeza. Um conjunto de matérias, né? Um conjunto de matérias muito importante que vai aparecer ali para o estudante, para o vestibulando, para aquele que presta o Enem. No nosso primeiro dia de prova, né? Lá em novembro, com o comecinho ali do mês de novembro. E esse primeiro dia é sempre bom lembrar que vai trazer também, além da parte das ciências humanas, linguagens e a redação. Então, é um dia de prova que vai demandar muito dos estudantes atenção com leitura, atenção ali com os textos, com os comandos, com as próprias alternativas que vão aparecer ali em cada uma das questões. Bom, começando a falar sobre história, que é sua área principal, né? Você é professor de história. Isso. Quais as dicas? Aí, o que você acha que vai cair? Quais os principais assuntos? Sempre que a gente pensa no Enem, e na parte das ciências humanas, é importante entender que as disciplinas elas não ficam tão isoladas quanto a gente pensa numa prova tradicional, num vestibular como o que a gente conhece normalmente, né? No sentido de que os assuntos eles vão se atravessando e atravessando as disciplinas. Então, para pensar essa prova das ciências humanas, eu prefiro falar um pouco primeiro sobre as ciências humanas, né? Então, pensar qual que é o foco do Enem, qual que é o propósito do Enem. E aí, nesse sentido, a gente consegue identificar que o Enem é uma prova que está olhando para o hoje, para o momento que nós estamos vivendo, tentando entender como que a gente chegou aqui. Por que nós vivemos assim, por que nós temos essa organização social, cultural, econômica. Então, a história, a filosofia, a sociologia, a geografia vão dialogar com esse presente que a gente está, tentando chegar até esse momento que nós estamos, né? Então, se hoje nós vivemos nessa sociedade que a gente vive, né, que é uma sociedade pautada aí pelos princípios que falam sobre direitos humanos, que falam sobre democracia, que falam sobre participação na sociedade como um todo, a gente tem que entender como que isso foi sendo construído. E aí, pensando para a história, o recorte inicial é ali a Idade Moderna, é quando a gente começa a ver as revoluções que vão acontecendo na Europa, em outros lugares do mundo, que vão dando forma a muito da sociedade que a gente vive hoje. E isso vai sendo acompanhado pela filosofia, pela sociologia. A sociologia vai falar muito sobre uma sociedade industrial, como que essa sociedade está se organizando. A filosofia vai buscar lá nos clássicos da antiguidade para entender quais são os conceitos, os princípios ali sobre política, sobre sociedade, Estado. E a geografia vai trazendo uma leitura também associada a esses pontos, mas extrapolando um pouco para falar sobre questões ambientais, para falar sobre vida urbana, como que as cidades elas se organizam. Então, é um diálogo conjunto dessas disciplinas para, de novo, como eu falei, pensar essa nossa atualidade. Boa, e essas sempre foram as minhas disciplinas favoritas no colégio, viu, Sandro? Fiz jornalismo, evidentemente que gosto muito mais de humanas do que de exatas. Claro que tem que estudar bastante, né? A prova aí, como disse o Sandro, ainda tem um tempinho. Como você acha que os estudantes devem lidar com essa situação, devem estudar? Chegou o momento de fazer revisão ou não, pegar aquilo que ainda não entendeu direito? É um ótimo momento para revisão, para aprofundamento também de alguns conteúdos. Então, se a gente pega um aluno de ensino médio, que está ali na terceira série do ensino médio, ou algum aluno que está num cursinho, esse momento de julho costuma ser o momento das férias, né, de um recesso, um momento ali de descanso. Então, nesse sentido que a gente orienta dentro do próprio curso. Vamos pensar então essas semanas de julho para retomar conteúdos que não foram estudados com profundidade, para poder colocar ali tudo em dia, mas também poder revisar. E aí sempre criando prioridades, né? Então, quais são as matérias que demandam mais do aluno? Qual é a matéria que a aluna tem mais dificuldade? Essas vão ser as prioritárias. Aquilo que vai ser trabalhado com mais ênfase e com mais tempo também nessas semanas aqui de julho.
E aí depois as outras matérias que vão oferecer menores desafios, talvez, né, para esse estudante. Qual a forma ideal, Sandro, de estudar humanas? É fazer um resumo, enfim, como é que é? A forma ideal, ela não existe como fórmula mágica. A forma ideal é aquela que se adequa Não é ao uma perfil regra. dos alunos. Exato. Então a gente costuma falar sempre assim, entenda qual que é o seu momento, qual que é o seu contexto, né? Um aluno de cursinho, ele muitas vezes tem ali uma carga muito grande de aulas, uma carga grande de estudos, que faz com que aquele tempo gasto com um resumo, passar limpo, seja um tempo precioso. Então a gente vai orientar a não fazer os resumos, mas vai falar sobre fazer mapas mentais, flashcards, né, as cartinhas assim, de memória, de conceitos. Então existem estratégias múltiplas, desde o resumo, desde o mapa mental, desses flashcards, para que o aluno possa estudar. Mas essencialmente, uma prova de ciências humanas, a do Enem ou qualquer outra, vai cobrar muito forte também junto aos conceitos, aos conteúdos programáticos ali das ciências humanas, a leitura, interpretação, inferência, capacidade ali de compreensão. Então, estudar para as ciências humanas também é trabalhar com a leitura. Então, a leitura como parte dos estudos é fundamental. Não, você tocou num assunto super importante, porque a interpretação é algo realmente que muitas vezes pega nos estudantes, né, Sandro? Sim, ano após ano a gente percebe que a leitura, a capacidade de compreensão dos textos, ele se torna um diferencial. Quando a gente pensa nota final, resultado final, desempenho em vestibulares, no Enem, a leitura ela é essencial. Se a gente pega, saindo do Enem, que traz muito pra gente essa questão da leitura, e chega nos vestibulares paulistas, por exemplo, o Unicamp, aqui em Campinas, a leitura é um eixo, como colocado pela FEMVEST, é um eixo estruturante da prova, e o mesmo se aplica ao Enem. Então a gente está pensando em provas que vão demandar a atenção, o cuidado com a leitura atenta, a identificação de temas, identificação de recortes, compreensão de comandos, então é fundamental. Qual dessas matérias você acha mais complicada? Dessas... Geografia, história, filosofia ou sociologia? Sou suspeito. Dessas, o que eu acredito, o que eu percebo assim, pelos alunos com quem eu tenho contato, que eles têm mais facilidade é geografia, e o que tem mais dificuldade é a filosofia. Filosofia porque demanda também a leitura, com certeza como todas, mas porque muitas vezes vai um passo além, que é a bendita da reflexão, exatamente, que é você refletir de forma crítica, isso, perfeito, compreender ali quais são as nuances de uma reflexão. Então, a partir da minha experiência com os alunos que eu tenho contato, a filosofia é que traz mais demandas, assim, mais exigências. Bom, Sandro, falando especificamente da prova, né, do Enem, são muitas questões, né? Sim. Qual é a sua orientação para os estudantes? Tem muita gente que assiste a gente aqui no quadro de Olho na Educação, pais, estudantes e tudo mais, na hora da prova. Se não sabe, de repente pula, volta, como é que é isso? Quando a gente pensa em estratégia de prova, o Enem traz sempre um ponto que o diferencia das demais, que é a aplicação da teoria de resposta ao item, que é a TRI, que a gente chama, ou TRI, que algumas pessoas também chamam. Essa teoria, ela busca criar uma coerência no resultado final do aluno. Então, é uma prova que não vai ter a nota condicionada ao acerto absoluto. No primeiro dia são lá as questões de linguagem, de ciências humanas, e o aluno ele precisa ter um desempenho que não é simplesmente o gabaritar, acertar todas as questões, mas é ser coerente com o seu resultado. Nesse sentido, como que a TRI ela funciona? Ela vai valorizar o aluno que tem um desempenho que vai ser mais coerente no sentido de vai acertar as questões fáceis, vai ter dificuldade nas questões difíceis, vai ter um desempenho que é adequado ao que era esperado. Então, a estratégia por trás do Enem para quem presta a prova é ler a questão, identifica se aquela questão é uma questão fácil, difícil. Olha só. Se é uma questão fácil, realiza a questão. Se é uma questão difícil, pula. É uma prova que demanda muito, até pela gestão de tempo, porque são 90 questões no dia, mais redação. Com certeza. É uma estratégia, né, Sandro? Você tem que usar da estratégia, né? Sim, correto. E aí, soma-se também isso ao segundo dia, que são mais 90 questões, né? Então, é saber ali fazer essa identificação, e a leitura é uma parte importante, né? Bom, Sandro, você que é experiente aí no assunto de Enem, de vestibular e tudo mais, quais as dicas para a galerinha, né, nesse período? É só estudar? Ou não? É legal ter aquele momento de lazer para dar uma
enfim, uma respirada e tudo mais. Quando a gente fala hoje, né, em lazer, muita gente vai pensar automaticamente em tempo na frente de tela de celular, redes sociais. Não é esse tipo de lazer que a gente tem que priorizar. A gente tem que priorizar um lazer que seja um lazer que, de fato, vai garantir descanso Olha só. mental, físico, e que vai proporcionar, eventualmente, contato aí com conteúdos que vão ser importantes, mas de uma forma que não seja aquela sentada estudando. Então, aproveitar o tempo de descanso para escutar podcast, para ler algum jornal, alguma revista, um livro que não seja de estudos, que não seja de leitura obrigatória, se exercitar, fazer atividade física, entrar em contato com espaços outros que não está acostumado, né? Sair de dentro de casa, sair da escola, sair do cursinho. E, claro, manter os estudos ali com uma rotina... se você não está estudando até agora, uma rotina que começa leve e vai se intensificando. Se você está vindo de uma rotina intensa de estudos, uma maneirada agora, para depois retomar conforme o semestre for começando. Está começando, já está vindo de estudos, mas está meio na maciota, assim, então agora é uma hora de dar uma pegada firme. Boa, claro que não é o ideal, né? Mas e aquele cara, né? Aquele estudante que não estudou praticamente nada. Ainda dá tempo? Dá tempo lá, sim. gente, tá Nós vendo? acreditamos muito aqui no curso Boa. que é possível. O segundo semestre, ele é um semestre que ele é muito fundamental, tanto para o aluno que já estava estudando, né? Então, tem muitos alunos que estudam o primeiro semestre e dão aquela relaxada no segundo, e isso acaba prejudicando, e o contrário também é verdade. Não estudei nada no primeiro semestre, pego o filme agora no segundo, e é possível, com organização, com estratégia, com foco, sempre possível. Boa, ainda há tempo então, pessoal. Bom, Sandro, super importante aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, dicas importantes. Então, aproveite aí a oportunidade para suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar, por favor. É sempre bom lembrar que o Enem, em especial, é uma prova muito grande, a maior prova que a gente tem no Brasil. É uma prova que abre espaço e oportunidade para ingresso em muitas instituições federais, o que aumenta aí as atenções dos alunos, que aumenta as atenções nossas que trabalhamos com a educação. Mas é uma prova que ela é pensada para você, estudante, para você vestibulando. Então é uma prova que vai te trazer aquilo que você estudou, para aquilo que você se preparou, né? Então, sempre lembrar de ter muita tranquilidade. Na hora de olhar para esse futuro que está chegando, esse momento que está vindo, tenha muita tranquilidade. Seja muito honesta e honesto com o que foi feito até agora, com o que precisa ser feito, para garantir um bom resultado. Não só no Enem, mas as outras provas também. Valeu, obrigado. Imagina. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!